Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos meditar então na palavra, nesse domingo que o Senhor nos dá, para glorificar o seu nome e para compreender a sua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. Maravilhoso o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, Jesus, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 21 seguintes. O Senhor, ele está em Cafarnaum, uma cidadezinha. Ali o Senhor está na sinagoga, pregando, anunciando o Evangelho. De repente uma pessoa fica endemoniada. O demônio manifestado naquela pessoa vai dizer: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Olha só, o demônio estava certo no que ele falava. Jesus é o Santo de Deus. Que inclusive a leitura de hoje, a primeira leitura, fala-nos que é o novo profeta que haveria de vir. Não é um profeta, é um profeta com P maiúsculo, é o Senhor, é o Filho de Deus. E o inimigo vai revelar isso. E viestes para quê? Para nos destruir, Senhor. Meus irmãos, olha que interessante a resposta de Jesus para o inimigo. Jesus o intimou: cala-te e sai dele, nada mais. Cala-te e saia dele. E o demônio, obrigado, teve que sair daquela pessoa. Foi um exorcismo em questão de segundos ali. Cala e saia dele. É muito interessante essa palavra de hoje, porque antes, no versículo 22, já diz São Marcos que todos ali estavam admirados com a autoridade de Jesus, a autoridade pela qual ele pregava a palavra. E agora ele expulsa aquele demônio. Aí nós vamos para o final da leitura, no versículo 27 vai dizer, o povo dizendo: o que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Veja, segunda vez de novo aparece a palavra autoridade. E esse é o ponto aqui dessa leitura para nós muito interessante. O Senhor tem uma autoridade, claro, Ele é o Filho de Deus. Ele vem com essa autoridade na terra. Ele vem com essa autoridade em relação a nós. Mas olha que interessante a diferença como Jesus exercita essa autoridade em relação ao demônio e como Ele exercita essa autoridade em relação a nós. Em relação ao demônio, Jesus é muito claro: cala e sai dele. Não tem um diálogo do Senhor com ele. Jesus não vai tentar evangelizar o demônio. Jesus não vai tentar convencer o demônio de alguma coisa. Jesus não vai ficar escutando o demônio. Jesus já o conhecia. Antes da nossa história, da história humana, ele já conhecia o demônio. Aliás, foi Deus quem o fez. E não o fez como demônio, obviamente, fez como um anjo bom que se perverteu. Então Deus já o tinha tirado do céu, já tinha derrubado, já tinha enviado para o inferno. Então Jesus é muito claro com ele usa dessa autoridade: cala e sai dele, pronto, é isso. E o inimigo é obrigado a obedecer. É assim que Jesus lida com o mal, com autoridade, com força, com a força que ele tem como Deus. Mas como que Jesus lida conosco? Muito diferente. Não só no Evangelho de hoje, mas acompanhando todo o Evangelho, todos os Evangelhos. Conosco o Senhor lida sempre com amor e misericórdia, com bondade, com paciência. Ele é o Senhor cheio de autoridade. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que expulsa o demônio, é o mesmo Jesus que lida conosco. Mas a diferença é enorme da forma como ele age. Com o demônio, cala e sai. Conosco, paciência, compaixão, bondade. Nós caímos, erramos, lá vem Jesus para nos perdoar. Pedimos perdão e falamos: não, agora dessa vez eu não vou pecar e vai ser diferente. Caímos de novo, lá vem o Senhor com a misericórdia. Paciência constantemente conosco. Jesus já disse para Santa Faustina, no Diário de Santa Faustina, recomendo quem não leu esse livro ainda, que o tenha e leia, uma profundidade espiritual maravilhosa.
Jesus disse a Santa Faustina: agora é o tempo da misericórdia. Então, nesse tempo da misericórdia, o Senhor está agindo assim conosco, sempre nos perdoando, sempre nos acolhendo, sempre com paciência conosco, sempre nos ouvindo. Inclusive ouve as nossas lamúrias, reclamações, tudo o Senhor ouve, sempre com essa misericórdia, meus irmãos. Claro que Ele não perdeu a sua autoridade, mas Ele exercita conosco dessa forma. Claro que também nós deveremos exercitar para com o Senhor uma atenção muito grande. Nós estamos no ano de São José, declarado pelo Papa Francisco. São José era o homem da escuta. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Nós encontramos São José obediente, que escuta com atenção o Senhor. Meus irmãos, nós devemos escutar com atenção esse Senhor que tem autoridade. Veja, muitas vezes nós escutamos tantas pessoas. Escutamos aquele cara que fala sempre lá no Jornal Nacional, muitas vezes fala muitas fake news, muitas mentiras. Escutamos artistas, escutamos a opinião desse, a opinião daquele. Muitas vezes perdemos até o nosso tempo. E o Senhor, esse sim nós temos que ouvir. Esse é aquele que tem autoridade quando fala. Ele nós temos que dar toda a atenção. As pessoas ali na sinagoga, diz o Evangelho de hoje, naquele dia, eles estavam ouvindo com atenção, eles estavam vendo e eles viam as maravilhas de Jesus, e Jesus expulsando o demônio. Nossa, que autoridade! Meus irmãos, nós temos que ter essa atenção focada no nosso Deus, focada no Senhor, e sempre nos lembrarmos disso. Aquele que fala conosco, aquele que está sempre nos falando, trazendo palavras a nós. E o Papa Francisco também falou que nós devemos dar muita atenção aos evangelhos. Esse que fala para nós na palavra é aquele que tem toda a autoridade e quer me salvar. Daí a necessidade de eu dar atenção. Não é porque o Senhor nos trata diferente do que ele age em relação ao demônio. Sai, cala, sai dele. Jesus é, podemos dizer, até ríspido, direto, frio com o inimigo. Sai, acabou. Conosco não, conosco é carinho, é amor. Mas não é por isso também que nós vamos falar: não, então tá bom, já que Jesus é tão bonzinho assim, então outra hora eu escuto. Sempre ele vai ter paciência mesmo comigo. Sim, é verdade que sempre ele vai ter, mas não podemos abusar. Temos que dar sempre constante atenção ao Senhor, aquele que tem toda a autoridade, inclusive para governar as nossas vidas, para nos conduzir na sua paz. Que nesse domingo o Senhor exercite a sua autoridade sobre nós, durante toda essa semana, e nós da nossa parte, ouçamos a sua voz e deixemos-nos ser conduzidos pelo Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria.